Queridos irmãos e queridas irmãs, nesta manhã o texto que eu gostaria de tratar com os irmãos e deixar como palavra de consolo para as nossas vidas se encontra no texto de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 21 a 26, que diz o seguinte: Quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança, diz o profeta? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. A minha alma diz: a minha porção é o Senhor, por isso esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Eu creio que nós passamos por uma situação muito crítica nos dias de hoje. Nunca se pensou que nós pudéssemos chegar a esse ponto, onde todo mundo tem que ficar fechado em suas casas, sem uma esperança, com uma expectativa muito ruim do que virá. E eu creio que essa situação também foi a situação do profeta Jeremias. Quando ele escreve as suas lamentações, é como se ele não visse mais uma luz no fim do túnel. É como se ele não visse mais uma expectativa do que poderia ser a sua vida. E ele então começa a se lamentar diante do Senhor, começa a colocar diante dele tudo aquilo que imaginava que poderia acontecer. Até que num determinado momento ele chega à conclusão que nada disso teria sentido, de que nada disso tinha razão de ser. É por isso que então ele toma a decisão de trazer à sua memória somente aquilo que pudesse dar esperança para ele. Eu creio que nós, nos nossos dias, estamos passando pela mesma situação. Parece que nada há de esperança para os dias de amanhã, que não há esperança para qualquer circunstância e situação que nós passemos. Cada dia, cada momento, nós ouvimos notícias de mortes, de pessoas contaminadas, e tudo parece ir para um caos total e definitivo. Mas a nossa palavra pastoral para esta manhã é dizer que nós queremos trazer à memória somente aquilo que pode dar esperança. E a primeira coisa que nós temos em mente, que o texto nos diz, é que nós precisamos trazer à nossa memória que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que elas não têm fim. Nós precisamos entender que, independente das circunstâncias e das situações, as misericórdias do Senhor estão conosco. As misericórdias do Senhor têm nos sustentado. É a preocupação de Deus para conosco. A cada manhã, a cada momento, vivemos, respiramos e atuamos e realizamos ações, porque as misericórdias do Senhor se renovam. Ainda que a situação possa parecer caótica, nós precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que Ele, a cada instante, a cada momento, estará nos sustentando. É isso que Jeremias trazia à mente, que as misericórdias do Senhor estavam com ele a cada manhã, a cada instante. Uma segunda coisa que nós percebemos é que diz o texto no finalzinho do versículo 23, que grande é a fidelidade do Senhor. Nós precisamos entender que Deus é fiel em todo e qualquer momento. Ainda que o homem não busque, ainda que o homem faça coisas que não agradem a Deus, ainda que a população, a população mundial viva de uma forma contrária ao que ele quer, ainda que o homem deixe Deus de lado, Deus jamais nos deixa de lado. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E nós precisamos ter em mente de que Ele está conosco a cada instante, a cada momento. Ele cumpre fielmente a sua mensagem. Uma terceira coisa que
Jeremias traz à memória, à sua mente, que lhe dava esperança, é que ele poderia confiar em Deus. É por isso que ele vai dizer que a minha porção é o Senhor, assim diz a minha alma, por isso esperarei nele. Jeremias tem plena convicção, plena certeza de que o relacionamento dele para com Deus poderia realmente realizar aquilo que ele quer. Ou seja, ele estaria plenamente confiando e entregando a sua vida no Senhor. E assim, ele poderia ter um pleno relacionamento com ele. Nós precisamos entender que quando nós nos relacionamos com Deus, Deus quer que nós nos entreguemos plenamente em suas mãos. Deus quer que nós confiemos nele. É por isso que Jeremias vai dizer, a minha porção é o Senhor, por isso esperarei nele. É somente em Deus que nós devemos esperar. Ainda que as autoridades estejam realizando coisas, estejam realizando projetos, a humanidade está correndo atrás das soluções para esse problema. A nossa confiança tem que estar no Senhor. É Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos dar a direção, é Ele que nos dará aquilo que realmente necessitamos. E Jeremias sabia muito bem disso. É por isso que o seu relacionamento e a sua confiança estavam no Senhor. E por último, ele vai dizer que bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Nós, como povo de Deus, devemos fazer a nossa parte. Devemos ficar em casa, devemos seguir as orientações que as autoridades têm nos dado. Precisamos realizar aquilo que nós temos como orientação. Fazermos a nossa parte, mas entendemos também que a salvação vem do Senhor, que nós precisamos esperar isso e em silêncio. Por isso, Jeremias sabia muito bem que não adiantaria nada ele fazer o que quer que fosse, que não adiantaria nada ele tentar resolver as coisas pelas suas próprias forças, porque ele sabia que a salvação única e exclusiva viria do Senhor e que ele precisaria ter a plena certeza disso e esperar em silêncio, aguardando a ação de Deus na vida dele e do povo de Israel. Concluindo, nós observamos nesse próprio texto, no versículo 33, porque ele não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não foi Deus que quis isso. Muitas vezes nós procuramos fazer, mas também nós devemos fazer a nossa parte. Concluindo, eu quero ler os versículos de 55 a 58 desse texto, que diz o seguinte: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, por isso não escondas o ouvido aos meus lamentos e ao meu clamor. E ele vai chegar à conclusão dizendo: de mim te aproximaste no dia em que te invoquei, e disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, a minha causa, a causa da minha alma, e remiste a minha vida. Que nesses momentos difíceis da nossa vida, nós estejamos lembrando de que Deus nos ouve. É por isso que nós devemos clamar, é por isso que nós devemos buscar a Deus, pedir a ação de Deus nessa situação. Porque quando nós clamamos, diz o texto que Deus se aproxima de nós. No dia da nossa angústia, Deus nos diz, não temas. Que nós possamos lembrar sempre disso, meus amados. E que nessa semana que se inicia, nós possamos estar lembrando de trazer à nossa memória somente aquilo que pode nos dar esperança. Que Deus nos abençoe e nos conforte nessa sequência desses próximos dias. Fiquem na paz e que Deus os abençoe.